Olá alunos, bem-vindos a mais essa videoaula e hoje estaremos abordando a constante de tempo de carga de um circuito RC. Temos aqui então o esquemático de um circuito RC série, onde uma tensão VCC vai ser aplicada no instante t igual a zero aos terminais desse circuito RC série. Nós vamos partir do princípio que o capacitor está inicialmente descarregado, ou seja, a tensão inicial no capacitor no instante t igual a zero, ela é zero, capacitor descarregado. E uma vez que essa chave seja fechada, a tensão final do capacitor vai atingir a tensão máxima do circuito ou a tensão máxima da fonte, que é a VCC. Muito bem, nós partimos então da equação geral da tensão em um capacitor com constante de carga RC. A tensão VC de T, ela é a tensão num tempo infinitamente grande, mais a tensão no estado inicial, menos a tensão no tempo infinitamente grande, multiplicados por E elevado a menos T sobre tal. Tal seria então aqui a nossa constante de tempo RC. Constante de tempo do circuito. Esse tal é um tempo e o produto do resistor pelo capacitor vai me dar um tempo em segundos. Muito bem, a tensão no infinito, a tensão V de infinito, e a tensão no capacitor em um tempo infinitamente grande, ou seja, tensão no momento em que o capacitor já está carregado. A tensão V de zero é a tensão inicial no capacitor. Muito bem, substituindo esses valores na equação geral, nós teremos o seguinte: a tensão num tempo infinitamente grande vai ser VCC, ou seja, eu vou substituir VCC aqui na equação. A tensão no estado inicial, ela é zero, nós estamos partindo com o capacitor descarregado, então eu tenho zero aqui na equação. Tensão num tempo infinitamente grande, eu tenho a tensão com o capacitor totalmente carregado, VCC, E elevado a menos T sobre tal. Nós podemos ver que dá para rearranjar a equação colocando VCC em evidência. Então a tensão final, a tensão no capacitor instantânea, é dada por VCC, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Fazendo alguns testes aqui, substituições. Se eu colocar T igual a zero, a tensão no estado inicial do capacitor em T igual a zero, vai ser VCC, que multiplica 1 menos E elevado, substituindo T por zero. Qualquer número elevado a zero é 1, e o resultado final aqui é zero, ou seja, a tensão no capacitor no tempo inicial igual a zero é zero, porque o capacitor está descarregado. Se nós substituirmos o tempo t igual ao tempo tal, que é o produto do R por C, nós teremos o seguinte: a tensão no capacitor no tempo t igual a tal é VCC, que multiplica 1 menos E elevado a menos tal sobre tal, menos tal sobre tal dá menos 1, E elevado a menos 1, 1 menos E elevado a menos 1 dá 0,632. Ou seja, se eu aguardar um tempo t igual a tal, eu terei 63% da tensão final no capacitor. Vamos olhar no gráfico. Está aqui, em t igual a zero, a tensão inicial é zero. Num tempo t igual a tal, eu estou aqui a 63% de VCC. Muito bem. Se eu aguardar um tempo t igual a 5 tal, estou aqui, no t igual a 5 tal, nós estaremos a 99% de VCC, ou 0,99 VCC. E num tempo infinitamente grande, nós tenderemos a VCC. Então a condição para que um capacitor esteja praticamente 100% carregado, ou próximo disso, é aguardar um tempo 5 vezes tal, ou 5 vezes a constante de tempo do circuito. Se tal é igual a 1 segundo, nós temos que aguardar 5 segundos para que o capacitor esteja aproximadamente carregado. Agora nós iremos para um exemplo prático, onde inicialmente faremos uma simulação no software LT Spice.
Muito bem, nós estamos aqui no ambiente LT-Spice e o nosso circuito já está desenhado, já está montado, onde nós temos a nossa fonte geradora de pulso com um período de 5 milissegundos ou uma frequência de 200 Hz, tempo ligado 2,5 milissegundos, tempo desligado 2,5 milissegundos. Então essa tensão está sendo aplicada ao circuito RC série, no qual o nosso resistor é de 2,17K e o nosso capacitor de 103,5 nano. Esses foram os valores reais medidos na prática. Então eu estou utilizando aqui os mesmos valores na simulação. Vamos então para a simulação. Muito bem, nós iremos medir a tensão de entrada, que é a tensão pulsante quadrática, é retangular, e medir a tensão na saída, a tensão nos terminais do capacitor. Vamos mudar a cor para melhor visualização, em vermelho, e a gente vai rearranjar a imagem. Vou dar um zoomzinho aqui. Então está aqui o nosso capacitor na carga. Assim que é aplicado o degrau na entrada do circuito, eu aplico essa tensão de 2 volts. A tensão no capacitor então começa a crescer, até que em um determinado tempo ela atinja a tensão VCC. Nós vimos aqui que no tempo t igual a tal, nós vamos atingir 224 microsegundos, ou seja, em 224 microsegundos, que é o tempo t igual a tal, a tensão nos terminais do capacitor vai estar em 1,26 volts, e é isso que a gente vai confirmar. Então 224 microsegundos, vamos pegar um cursor aqui, marcar o instante do início, e 224 microsegundos depois, nós estamos 227, 224 mais ou menos. Nós estamos aqui com uma tensão de 1,25 volts aproximadamente, ou calculado 1,26 volts. Então veja que nós estamos bem próximo do real. Se a gente aguardar um tempo igual a 5 vezes a constante de tempo tal, que foi calculado aqui, em 5 vezes esse tempo de 224 microsegundos, nós teremos um tempo de 1,12 microsegundos. Em 1,12 microsegundos, que é as 5 constantes de tempo tal, nós estaremos em 1,98 volts de tensão no capacitor. Então vamos lá, pegar o tempo aqui de 1,12 milissegundos, 1,12, e aí observando aqui 1,98 volts, como a gente estimou aqui, 1,98 volts. Só para mostrar novamente, em t igual a tal, duzentos e 24 mais ou menos. Opa. Aí, em t igual a tal, 224, nós temos aqui uma tensão de 1,25 volts. E em t igual a 5 tal, 5 tal é o tempo de 1,12 milissegundos. Está aqui 1,98 volts aproximadamente. Muito bem, essa foi a aula de hoje, a simulação no LT-Spice, e agora na sequência a gente vai fazer a simulação prática do circuito. Muito bem, passamos então à parte prática. Nós temos aqui o nosso circuito RC série, nosso resistor de 2,2 kΩ. Na prática, o valor medido foi de 2,17 kΩ e o nosso capacitor de 103 nanofarad
medidos também na prática. Então aqui está a série do circuito, em vermelho, aqui a ponteira em vermelho é a tensão do gerador que está sendo aplicada, e essa outra ponteira aqui é a tensão, a ponteira onde nós estamos medindo a tensão na saída do nosso capacitor, em relação ao ponto comum que é o terra. Muito bem, nós já estamos com o osciloscópio da Analogous Arts aqui no vídeo. Temos aqui o gerador de funções, ele está ajustado para 200 Hz ou 5 milissegundos de período, uma amplitude de 2,5 volts. Vamos dar um zoom na nossa imagem para melhor visualizar. Está aqui o degrau sendo aplicado e aqui então a carga do capacitor após a aplicação do degrau. Então a gente percebe que ele leva um certo tempo para atingir a tensão VCC. Como nós vimos, num tempo t igual a tal, nós estaremos a 63% da tensão final, 2 volts. Vamos pegar o cursor, posicionar aqui no instante inicial de carga do capacitor e vamos visualizar um tempo de 224 milissegundos mais ou menos. Nós temos aqui 240 milissegundos, 223, 230. Mais ou menos por aqui, 220, entre 220 e 230 mais ou menos aqui. Muito bem, vamos ver então qual foi o valor alcançado de tensão em relação à tensão inicial. Nós temos aqui um delta V de 1,28 volts. O valor calculado 1,26 volts, muito próximo da prática. Vamos então para um tempo t igual a 5 constantes de tempo tal, ou seja, 1,12 milissegundos. Em 1,12 milissegundos, você pode acompanhar aqui pelo cantinho da tela, em 1,12 milissegundos, ajustando 1,12, nós temos então aproximadamente aqui mais ou menos 1,96 volts. Vamos olhar o nosso projeto, 1,98 volts. Muito próximo então dos valores simulados e dos valores teóricos. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês por mais essa participação. Espero que tenham gostado desse vídeo e então até a nossa próxima videoaula.